Bom dia, pessoal. No livro de João, no capítulo 19, 30, nos diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Esta foi a sexta palavra de Jesus na cruz. No grego, o termo utilizado é tetelestai, um verbo que significa completo, terminado, está cumprido, está feito. Aqui há uma referência a toda a sua vida terrena, onde se cumpriu toda a Escritura, consumando todo o plano de Deus da redenção. Mas que plano de redenção é este? Podemos perguntar. Para isso, temos que ver o que o apóstolo Paulo fala em sua carta aos Romanos, no capítulo 5. No verso 12 nos diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por meio de Adão veio o pecado que nos leva à morte, e Deus traça seu plano para a remissão desses pecados. Observe agora os versos 15 a 19. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. No grego, a palavra que dizia que uma dívida estava paga era tetelestai, está consumado. Quando a pessoa chegava, pagava sua última parcela da dívida, aquele que recebeu dizia tetelestai, acabou, o preço foi pago. Esta palavra de Jesus nos dá a certeza fundamental para a nossa fé, mostrando que ele pagou todo o preço dos nossos pecados. A obra estava realizada. A sua missão fora cumprida, não havendo necessidade daqueles que o receberam como Salvador e Senhor buscarem outros meios para alcançar a salvação. Este preço foi pago por Jesus e traz alguns significados essenciais para as nossas vidas, algo que não podemos deixar de observar e lembrar quando olharmos para aquela cruz vazia. Ao pagar o preço da penalidade que poderia ser aplicado, que é a morte, pois sabemos que o salário do pecado é a morte, ele nos resgatou, garantindo uma vida eterna com ele, sabendo nos frisar que não é para todos indistintamente, é apenas para aqueles que se arrependeram e abriram seus corações para que ele fizesse morada. Vocês se lembram quando ele se sente abandonado pelo Pai? Isto ocorreu porque ele se tornou maldito pelos nossos pecados. E agora, com este sacrifício, ele faz uma reconciliação com o Pai. E temos que entender que essa reconciliação não era para ele, e sim para os seus escolhidos. Entendemos ainda que ele é a propiciação dos nossos pecados. Cabe compreendermos que o que é propiciação? Segundo o dicionário, é uma ação ou ritual com que se procura agradar uma divindade, uma força sobrenatural ou da natureza, para conseguir seu perdão, seu favor ou sua boa vontade. Então, ele se voluntariou, colocando-se no nosso lugar, agradando a Deus com aquele sacrifício em nosso lugar, e a justiça de Deus que estava sendo preparada para a humanidade foi satisfeita com a morte de Jesus. No livro de 1 João, no capítulo 2, verso 2, está escrito: Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo. Morreu no lugar de pecadores, nos substituindo naquela cruz maldita. Jesus foi à cruz em nosso lugar por compaixão, mas sem nenhuma sombra, mancha ou semente de pecado. Ele era justo e imaculado. Outra coisa que observamos é que foi a maior prova de amor da parte de Deus para conosco, enviando seu Filho unigênito para morrer por nós, pois tudo estava traçado na eternidade. Aí podemos
pensar no valor que nós temos para Deus, de como Ele se importa conosco. Ele aplicou muito mais do que joias, ouro ou as maiores riquezas desse mundo. O preço pago por mim e por você é o sangue de Jesus, o Filho de Deus. João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Possamos sempre reconhecer este sacrifício maravilhoso de Jesus por nós. E no momento em que formos tentados, tenhamos condições de resistir o mal. Ele está aí. A palavra de Deus nos diz que o diabo anda em derredor, tentando tragar aquele que serve ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu vou ficar aqui meditando no texto, tomando meu cafezinho. Pega o seu aí, vai estudando. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.